Graça e paz, todos e todas. Uma alegria estar aqui com você de novo para a nossa aula de número 16 de Raízes da Nossa Fé, nossa aula da Escola Dominical. E o tema de hoje é o Reino de Deus e a Missão. Então, vamos ler o texto base, que é Atos 1, 6 a 8, que diz o seguinte: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos narra então a continuação da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, então, no meio dos discípulos e discípulas. Lucas escreve o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e depois continua escrevendo o livro de Atos, que é então o início da igreja primitiva, os atos da igreja, como discípulos e discípulas, a implantação do reino de Deus aqui na terra. O Espírito Santo é o guia, então, dessa nova etapa, porque ela começa em Atos 2, ali, quando o derramar do Espírito Santo, e que eles começam, então, a falar da palavra do Senhor em todos os lugares. Mas Atos 1:8, Jesus está ainda falando com seus discípulos, e ele fala: olha, então é hora de vocês continuarem o trabalho que eu fiz até aqui. Então a gente vai compreender o anúncio do reino como missão da igreja, e esse é um desafio que é nosso. É preciso crer que na base da nossa fé está o nosso chamado de ir fazer discípulos e discípulas. Atos 1, verso 3 diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. O que esse texto quer dizer? Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, que é domingo de Páscoa. Depois disso, ele apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Então, Atos, capítulo 1, verso 3, é o texto que fala sobre isso. Jesus apareceu, conversou. Lembra da história de Tomé, que Tomé toca em Jesus, tem Jesus comendo com seus discípulos na praia em Cafarnaum. Esses textos todos, então, é nesse tempo entre a Páscoa, a ressurreição e os 40 dias, que é a ascensão. A ascensão é quando Jesus, então, sobe ao céu, os discípulos estão vendo, e ele vai embora e deixa o Espírito Santo, então, para reger a igreja nesse tempo. Então, o texto fala que apareceu Jesus por 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. João 1, 17 e 18 diz assim: Pois a lei dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus, então, é a presença de Deus entre nós. Se você quer saber como Deus é só você ler a respeito de Jesus nos evangelhos. Jesus é Deus presente entre nós. Ele andou entre nós. Romanos 14, 17 diz: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Atos 1:8 fala que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E a prova de que esse fato aconteceu é que aceitaram o desafio, deixando de olhar para as alturas, voltando para Jerusalém. Então eles começam a falar do Evangelho. Atos 1:8 fala que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Onde é a nossa Jerusalém? Jerusalém é onde nós vivemos, onde as pessoas nos conhecem. É a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, os nossos vizinhos, a nossa igreja. Então, você deve ser testemunha a respeito de Jesus nas pessoas que estão
por perto de você. E essa é a sua primeira missão. Tem muita gente que fala que quer ser missionário, mas não consegue pregar nem na sua casa. Então a gente tem que começar pela nossa Jerusalém, a nossa casa, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, a nossa cidade, o nosso local de trabalho, as pessoas que convivem. Depois, Jesus fala então, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, eu já disse onde é, em toda a Judéia. Judéia é o quê? Judéia é o estado onde Jerusalém é a capital de Judá, é a capital de Israel na época, mas o estado, Jerusalém fica no estado de Judá, então no estado da Judéia, que é Judá, na Judéia é o estado de Judá, como se fosse o Paraná para nós, ou o estado de São Paulo para os que moram em São Paulo. Então assim, é você pregar aonde o Senhor te mandar, por perto de onde você está. E aí fala também de Samaria. Samaria então é outro lugar um pouco mais longe. E depois fala até os confins da terra. A Samaria, como a Galileia, ela estava além então do limite de Judá. Então Judá é aonde é o espaço, é a região que cobria a tribo de Judá, que Jerusalém estava no meio. Samaria então além do limite de Judá, um pouco mais longe. E os confins da terra, então, é ir para longe mesmo. E aí, como é que a gente pode ir para longe? Você vai ter que sair da sua casa e ir pregar lá sei lá onde, num lugar bem longe. Ele fala assim, eu preciso ir lá para Bali para pregar. Talvez você não vá, mas você pode contribuir com a sua oração, você pode contribuir com as suas ofertas, para que outras pessoas vão. Todos nós temos como fazer missão em todos esses lugares. Quando Jesus nos deu uma ordem, Ele também nos dá condições, nos capacita a fazer a missão nesses lugares. Não necessariamente a gente vai até lá, mas a gente pode, então, ir através do outro. A ideia é como se a gente fosse a pá do padeiro, né? Aí tem aquelas pás bem grandes que o padeiro pega o pão lá no fundo. Talvez você não seja nem a pessoa que move, nem não vá até lá, mas você tem como ir através da sua oração, orar pelas missões, orar pelos missionários e também ofertar para que a gente possa fazer a missão dessa maneira. Em 31 de outubro de 2017, nós relembramos e comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero, grande reformador, possuía um brasão com alguns símbolos da sua fé. O brasão de Martinho Lutero contém uma cruz preta dentro de um coração vermelho, centralizado no meio de uma rosa branca, conforme a figura abaixo. Então, assim, tem uma figura aqui, eu espero que você possa enxergar, ok? É isso aí. Esse era o brasão. O brasão é o que simboliza, então, o movimento de Lutero. E circundando o dourado do brasão foi inserida a palavra vivit, ou seja, ele vive, apontando para Jesus Cristo. Isso está na Bíblia da Reforma Protestante. Existe uma Bíblia da Reforma que saiu agora, né, quando os 500 anos da Reforma, e que tem então essa explicação. É bem importante que a gente pense a respeito disso. O brasão de Lutero é uma marca para identificar indivíduos, famílias, identificar também o movimento. Então, a gente pode pensar na nossa história. Eu quero falar do brasão por causa disso. Qual é a sua história na vida cristã? Martinho Lutero coloca essas figuras como forma de expressar a fé dele, para ser uma marca da história dele. O que nós colocaríamos se a gente fosse fazer um desenho que marca a nossa história cristã? A conversão, o ministério que a gente exerce, a alegria do serviço. O que a gente poderia colocar como desenho? Se você tiver um tempo e pensar sobre isso, é bem legal.
Faça um desenho de coisas que marcam a sua história. A minha história, se eu fosse fazer um desenho que marcaria realmente, seria uma bandeja de ouro e com uma pena em cima. Essa é uma visão que uma pessoa teve uma vez e falou para mim. E eu sou bem cética, ao mesmo tempo sou muito crédula. Eu creio, mas eu sou sempre muito criteriosa com profecias. Uma mulher uma vez veio fazer uma profecia e falou para amigo que viu eu e o Rogel e viu essa bandeja de ouro com uma pena em cima de ouro, e ela disse assim: olha, a bandeja é o serviço ao Senhor, vocês fazem um serviço de qualidade, um serviço bom, porque a bandeja é de ouro. E a pena, eu não entendi por que ela disse, e a pena também era de ouro. E eu falei, essa foi uma amostra que Deus que queria falar conosco, que aquela profecia era verdade, e depois ela começou a dizer muitas coisas para nós, e aquela visão era para eu ter certeza de que era Deus falando. Quando nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, o Senhor nos levou num encontro que uma pessoa disse que nós deveríamos ser livres e leves como uma pena. Por isso Deus usa a pena sempre que vai falar comigo. A pena significa que nós devemos ser leves para ser levados pelo Espírito Santo para onde Deus quiser nos levar, e também sermos livres, né? Porque a pena ela vai, né? E com suavidade, com firmeza, e ela cumpre o seu papel, né? De escrever a história, porque a pena também era usada para a escrita. E então eu sempre penso, se eu fosse desenhar um brasão para a história da minha vida de missão, eu faria a bandeja de ouro com a pena, simbolizando que eu estou disposta a ir aonde Deus me levar. Eu quero ser sempre leve, não quero ter meus pés fincados como árvore no chão, dizer assim, eu não vou onde Deus me mandar. Não, eu vou aonde o Senhor me mandar, quantas vezes Ele me mandar, da maneira como Ele mandar. Eu quero ser obediente à vontade de Deus sempre, e quero cumprir a sua vontade aonde Ele me colocar. E isso não quer dizer que tem que ser quilômetros de distância. Quer dizer que em qualquer lugar, se for na cadeia eu vou, se for conversar com um morador de rua eu vou, se for para ir para a Amazônia eu vou, se for conversar com uma pessoa na rua, se for para ir no posto de saúde, no hospital. Eu quero ser leve, eu não prego só na igreja, eu não testemunho só na igreja, eu testemunho aonde eu estou, eu quero ser testemunha aonde o Senhor me mandar. Em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E para isso eu não posso ter apego às coisas materiais, não posso estar fincado com meu pé no chão, que eu não saia do lugar. E isso é importante para a gente entender. Não sei qual é a sua história, não sei o que desenho você faria, mas Martinho Lutero, ele tem um porquê que ele faz esse desenho como brasão da sua história cristã, e eu faria o meu, e eu sei que você tem o seu. Então, pense nisso, pense num desenho, uma forma que você queira colocar a sua história, ok? Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus iniciou seu ministério pregando e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Atos 1, então, é o condutor da nossa missão, que é o texto que a gente leu, né? E ele fala em Atos 1, a pergunta é essa: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Então, o que os discípulos estavam dizendo com essa pergunta? O povo de Israel esperava o Messias, e eles esperavam que esse Messias fosse um Messias guerreiro. Por isso Jesus é uma decepção para a maioria dos judeus, porque eles entendiam que como
Israel estava sob o domínio de Roma, eles entendiam que viria o Messias e ele guerrearia, tomaria o trono e ficaria livre dos romanos e reinaria sobre eles. Jesus não é um rei guerreiro, é um rei de paz e que ele vem implantar um reino que é espiritual. Então isso frustra e os judeus até hoje esperam esse Messias porque eles não entenderam que esse Messias não era daquele jeito que eles imaginavam. E os discípulos estão perguntando, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, nós sabemos que você é o Messias e você vai restaurar o reino de Israel? Ou nós estamos sob o domínio de Roma? Eles não tinham o reinado deles, Israel não era um reino, não era uma pátria reconhecida, eles estavam sob o domínio de Roma. Na realidade, eles voltam a ser novamente uma nação reconhecida só em 1948, que a ONU dá a terra para eles de novo. E é um brasileiro que está lá e que coloca esse pedido. Isso é uma honra para nós, com certeza. E aí eles têm novamente o Estado de Israel. Mas até agora, em 1948, eles não tinham o Estado de Israel. Então, naquela época, eles estavam sob domínio de Roma. E eles, então, estão perguntando para Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Nós vamos ser, de novo, um Estado de Israel livre? E Jesus respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou a época que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Veja bem, quando Jesus responde isso, ele responde de maneira correta, se você fosse ler isso no grego, na tradução original. No verso 7, então, fala de tempos ou épocas, certo? Então, ele fala, não compete a vocês saber os tempos ou a época que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. No grego, tempo, essa palavra que está ali na hora que escreve, a palavra tempo ali quer dizer, está escrito cronos. Cronos representa o período de tempo, estação, duração de tempo, mas é o tempo humano, como se fosse do nosso relógio, tempo que nós vivemos. Cronologia, cronos, é o nosso tempo, que nós vivemos normalmente. O termo épocas ali está escrito, que é traduzido como épocas, ali na palavra original está escrito kairos, que representa um tempo fixado na eternidade, com propósito, como por exemplo a vida futura do Messias, que didaticamente podemos conceituar como tempo de Deus. Então, assim, Jesus, se a gente fosse ler novamente, se fosse ler, né, na tradução correta, podia assim, com essa compreensão nós podemos propor a hipótese que é a pergunta dos apóstolos no verso 6. Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Então, eles queriam uma restauração do reino, eu já expliquei, que era a troca do trono, né, e tomar posse do Estado. Contudo, Jesus esclarece que não importa o tempo, cronos, ou época, kairos, entretanto eu lhe digo que o que importa é serem minhas testemunhas pelo poder do Espírito Santo. Não importa o tempo que você está vivendo ou a época que Deus vai nos restaurar ou vai buscar a igreja. Não importa o tempo, cronos, e nem o tempo de Deus. Importa que vocês sejam testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e até os confins da terra, ok? Ficou claro isso? Eu acho que sim. Se não ficou, pode perguntar lá, entra nos comentários, pergunta que eu volto a explicar. Na realidade, aqui Jesus está dizendo assim, olha, não importa se o reino de Deus vai ser implantado de maneira total agora no seu tempo ou se vai ser implantado lá na frente. Importa que você testemunhe. Então, a sua missão não é descobrir, porque isso o Pai estabeleceu, Deus estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, Deus sabe esse tempo
O tempo é de Deus e não importa qual ele seja. Se é o Cronos, se é o Kairos, o que importa é que você seja testemunha do poder de Deus, testemunha do reino de Deus, testemunha do que Deus fez na sua vida, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A Igreja Metodista tem alguns tópicos que regem a missão da igreja, e a missão é, então, para nós, participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. O que é missão para os metodistas? Para os metodistas, a missão é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar a terra. Nós somos missionários, nós somos pessoas que participam da ação de Deus para salvar as pessoas, salvar o mundo. A Igreja Metodista, então, ela cumpre a sua missão de algumas formas. Vamos ver quais. Realizando culto a Deus, pregando a sua palavra, ministrando os sacramentos, batismo e santa ceia, promovendo a fraternidade, ou seja, comunhão, disciplina cristã. O que é disciplina cristã? Oração, leitura da palavra, jejum, são disciplinas cristãs. Proporcionando aos seus membros meios para alcançarem uma experiência cristã progressiva, ou seja, ensino da palavra para que as pessoas cresçam na fé e na intimidade com Jesus, visando então o desempenho de seu testemunho e serviço no mundo. A ideia dos metodistas é que através da escola dominical, que através do discipulado, dos grupos de estudo, a gente cresça e se desenvolva para fazer um melhor serviço possível no mundo, na evangelização, para a salvação das pessoas, também para a comunhão e também para ajudar uns aos outros, cumprir a nossa missão em todas as áreas, de maneira integral. A gente não pensa só em jejum e oração, a gente pensa também que as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de serem saudáveis emocionalmente. A gente pensa no corpo, na alma e no espírito, para que as pessoas sejam realmente saudáveis. O outro modo que nós cumprimos a nossa missão, prestando serviços de mensagens, sermões, palestras, orações por todos os meios de comunicação disponíveis e atendimento pastoral. Então, nós fazemos o vídeo como eu estou fazendo agora, fazemos lives, escrevemos textos na internet, no WhatsApp. A gente usa todos os meios para pregar a palavra, para levar a palavra, e também existe o atendimento pastoral de gabinete. Eu estou atendo aqui praticamente todos os dias. É só você entrar em contato com a nossa secretária e marcar um horário, ou vir aqui à igreja. A gente vai estar atendendo você para que você possa receber um aconselhamento, uma oração ou tirar uma dúvida. Esse também é um meio que a Igreja Metodista cumpre o seu serviço. Ministrando educação cristã, teológica e secular. Nós temos faculdade metodista, que tem faculdade que prepara os nossos pastores. A gente faz bacharel em teologia, a gente tem universidade. E então, o modo de cumprir a nossa missão é ensinando de maneira mais correta possível, para que os nossos pastores e pastoras e missionários possam fazer o trabalho do Senhor, desempenhar o trabalho do Senhor da maneira melhor possível. Também nós temos universidades seculares, né? Faculdades de comunicação, de odonto. A gente age no mundo também de diversas maneiras. Em todos os graus e níveis, pós-graduação, mestrado, doutorado. Na Universidade Metodista ela atua em todas essas áreas. Prestamos serviços de ação comunitária, filantrópica e beneficente, por intermédio de suas regiões eclesiásticas e missionárias, de suas igrejas, instituições e órgãos especializados por ela organizados, instituídos ou mantidos. Então, assim, a gente tem muitas instituições, né, da área social, e todas as igrejas tentam agir nessa área social de alguma maneira. Nós aqui na Igreja Metodista de Ibiporã, nós sempre damos cestas básicas, tem o Ministério de Ação Social que trabalha nisso, fazemos evangelização nas casas, visitas, cultos, né, regulares, e também temos a geladeira solidária,
que que as pessoas colocam alimento, e também os moradores de rua ou qualquer pessoa que necessite de alimento ou água gelada vai estar na nossa geladeira, que fica com a porta para a rua, colocada no muro. Qualquer pessoa pode pegar ou colocar alimento ali. Esse é o meio que a igreja também tem para cumprir a sua missão, o seu serviço na área social. Assim sendo, então, nós cremos que, como a Igreja de Jesus Cristo, participamos da missão de salvação na terra e mediante a fé em Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Nós louvamos muito a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de servi-lo. Esse é um grande privilégio. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ir para a igreja, mas eu não quero fazer nada. Eu quero só aprender e quero receber. Ok, você pode fazer isso também. Mas nós não fomos chamados para isso. Jesus, quando os discípulos perguntam se quando é que ele vem para implantar o reino dele, ele diz assim, não importa, não compete a vocês saber o tempo, né, que é do Cronos, e nem a época, que é o tempo de Deus. Isso compete a Deus. Mas vocês receberão poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber capacitação. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas de Jesus. Tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Você pode falar, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você deve falar. É sua tarefa, é minha tarefa. Falar das coisas que Deus fez na sua vida. Testemunhar é dizer daquilo que você viu e ouviu. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Não deixe de falar daquilo que Deus fez na sua vida, do que Deus está fazendo na sua vida. Essa é a nossa primeira missão. Temos muitas coisas que podemos fazer no reino de Deus, mas a nossa primeira missão é testemunhar. E quanto mais pessoas conhecerem Jesus, quanto mais pessoas conhecerem o Evangelho, o Senhor Jesus pode voltar mais rápido. É isso que está faltando, que nós possamos falar do Senhor. E você pode dizer também, com tanta gente pregando na televisão e tanta coisa, tantos podcasts, tantas coisas a respeito de Deus, ainda tem gente que não ouviu de Jesus? Sim, ainda tem gente que não ouviu. Eu recebo pessoas aqui na minha sala que dizem, nunca ouvi falar do Evangelho, nunca li a Bíblia, eu nunca peguei uma Bíblia, eu nunca fui a uma igreja. Isso ainda acontece e parece estranho, mas acontece. Então, não deixe de abrir os seus lábios e falar do Evangelho, das boas novas a respeito de Jesus, das boas notícias a respeito de Jesus. Não deixe de contar as bênçãos que Deus tem realizado na sua vida. Não deixe de contar da transformação que Deus tem feito na sua vida e na sua casa. E que você seja realmente hoje desafiado a falar do Senhor em todos os lugares, em todos os momentos. Que você possa ser como uma pena leve e livre para o Senhor te levar aonde for necessário, para que você possa pregar o Evangelho através da sua vida, através dos seus atos, através da sua palavra, através das orações, do seu abraço, do seu cuidar. Em nome de Jesus, que você possa ser um missionário hoje e que você possa levar a mensagem do Senhor em todos os lugares. Esse é o meu desejo e a minha oração. Oremos. Deus, eu quero agradecer a Ti pelo privilégio de poder levar o Seu Evangelho aonde eu estiver. Quero agradecer pela família que o Senhor me deu, quero Te agradecer pela família na fé e quero me entregar mais uma vez na Sua presença, me comprometendo, Senhor, a ir aonde o Senhor quiser e fazer aquilo que o Senhor determinar, em qualquer tempo, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe muito e que você possa também fazer essa oração, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.